Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? É o day after da reforma da Previdência. Para quem achava que a reforma da Previdência, e mesmo as reformas, eram a última palavra do governo Bolsonaro em termos de política econômica, o day after mostra que estamos de volta a uma política econômica que já é conhecida no Brasil, já aconteceu em vários momentos, já recebeu até o apelido, que é o feijão com arroz. Então o day after da reforma é o feijão com arroz, e é cuidar do curto prazo e dar conta da principal dificuldade da economia brasileira hoje, que é a retomada do crescimento. Parece que a equipe econômica finalmente se convenceu de que, apelando para reformas de longo prazo, um horizonte longínquo, em que a economia brasileira seria totalmente transformada, uma espécie de potência mundial do ultraliberalismo, parece que essa ideia vai ficando realmente para trás e volta o feijão com arroz, ou seja, no curto prazo, somente políticas que apoiem a recuperação do consumo, da demanda, o estímulo ao emprego, né? Essa política, que não tem nada de mágico, mas também, mesmo não sendo uma panaceia, é inevitável, né? Chamado feijão com arroz das políticas de demanda, que estimulam a economia, voltou ao centro do debate. A gente aqui está falando não apenas de reduzir as taxas de juros pelo Banco Central, mas de reduzir taxas de juros e aumentar o crédito nos bancos oficiais. Pois é, exatamente aquela medida que tanta gente criticou quando foi adotada no governo Dilma Rousseff, está de volta aí. Quer dizer, o governo, com a importância dos bancos públicos, tem sim uma capacidade significativa de induzir um aumento do crédito e uma redução das taxas cobradas, por exemplo, nas operações de financiamento imobiliário, ou até de liberar o fundo de garantia por tempo de serviço. Olha só, né? Colocar dinheiro na mão dos trabalhadores para que eles possam pagar suas dívidas, para que eles possam recuperar a sua capacidade de consumo. Então, pelo lado do crédito, pelo lado da taxa de juros e outras novidades que podem, sim, criativamente ser estabelecidas, o governo volta ao feijão com arroz, ou seja, no curto prazo é fundamental que se evite a corrosão sem fim do poder aquisitivo da população. Caso contrário, mesmo com reformas, né, de longo prazo, com efeitos no longo prazo, a tendência é uma piora, não só do quadro econômico, mas também do quadro político. Professor, essas medidas são o suficiente ou seriam necessárias novas medidas para que o resultado seja mais eficiente? Com relação às reformas propriamente ditas, é importante também registrar que, embora muita gente tenha cantado em prosa e verso a vitória do governo na reforma da Previdência, o fato é que, na prática, o Congresso Nacional tomou a dianteira do trabalho de fazer as reformas e entrega, no final das contas, uma reforma previdenciária em que as principais metas da equipe do Ministério Paulo Guedes, as principais metas foram derrotadas. E a gente fala aqui principalmente da ideia de substituir o sistema previdenciário por um sistema de capitalização, que praticamente entregaria de mão beijada a Previdência para o sistema financeiro privado. Esse era um ideal, uma meta do ministro Paulo Guedes, que definitivamente foi enterrada. Outro aspecto importante, havia toda uma pressão do governo para desconstitucionalização, eita palavrinha, né? Uma desconstitucionalização, ou seja, não exigir emenda constitucional para mexer nas regras da Previdência. Isso também foi barrado pelo Congresso Nacional. Então a gente volta ao feijão com arroz. Políticas de apoio à demanda pelo lado do governo e as reformas de longo prazo mediadas, ponderadas pelas forças políticas representadas no Congresso Nacional. Semana que vem voltamos comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.